Olá, professora Gabi. Esse aqui é meu trabalho, o trabalho da Evelyn, sobre o capítulo da ilusão, que é a ficha 13, chamada de Geometria, Ilusão e Arte. Vamos lá. Mas agora explicando como que a gente vê essas ilusões, como a gente detecta, como a gente enxerga, literalmente. Nosso cérebro, basicamente, como funciona? As imagens que a gente enxerga é basicamente uma luz que ilumina e reflete até nossos olhos, agindo na retina, que fica na parte de trás do globo ocular, que é uma meio que como se fosse uma camada na parte de trás amarela. E o que, que acontece com ela? Ela, que é sensível à luz, ela basicamente, quando a gente recebe essa luz através de impulsos nervosos, eles vão ser interpretados pelo cérebro, pelo caminho do nervo óptico, que no caso é aí, por isso que é impulsos nervosos, porque passa pelo nervo óptico, que aí o nosso cérebro interpreta. E aí que a ilusão começa a ser feita. Primeiro, para deixar bem claro sobre o que a gente está trabalhando, a gente precisa saber os tipos de ilusões, que são três, sendo o cognitivo, literal e fisiológico. O cognitivo é a ilusão de ótica ocorrida pela distorção de conhecimento e percepção conhecida pelo observador. A ilusão de ótica cognitiva pode ser ficcional, ambígua, paradoxal ou geométrica ótica. Sobre o triângulo impossível, que eu vou comentar já já, ele é uma ilusão cognitiva. Os motivos eu vou falar quando começar a falar sobre ele. Aí temos a literal, que era quando a gente consegue olhar e consegue ver, por exemplo, esse daí que tá da moça, que pode ser uma senhora velha e uma senhora nova, ou por exemplo da taça, que pode ser duas pessoas se beijando ou um cálice no meio. O fisiológico é quando temos estímulos através de movimentos e luzes. Então, por exemplo, quando a gente fica olhando muito para um ponto, depois olhando para a parede, vemos essa imagem na parede, ou como aí está na tela, onde a gente consegue passar o olho e as bolinhas pretas vão ficar aparecendo, é fisiológico. Agora sim, falando realmente sobre o livro, sobre a ficha 13, a gente começa falando sólidos impossíveis, onde a gente começa falando sobre esse tal triângulo que foi feito por um professor de artes gráficas chamado Oscar Hutterswald, que de 2015 a 2002. E ele propôs em 1934, um triângulo impossível. E aí sim surgiu Penrose, que criou essa proposta e começou a dar uma continuidade, que popularizou muito também. Então, se você pesquisar, por exemplo, Triângulo Impossível, aparece. E também se você pesquisar Triângulo de Penrose, que hoje em dia é uma coisa que é estudada para poder conseguir fazer mais sólidas impossíveis. E depois disso, depois de Penrose continuar, só foi em Mauritius Cornelis Escher, que a Evelyn vai comentar que começou, que ele foi de 1998 a 1972. Falando agora sobre esse triângulo, a gente consegue observar nele que não tem nada de errado assim. Cada vértice tá tudo correto. Porém, se a gente observar de longe, vem aí o nossa ilusão, que é uma ilusão cognitiva, que ela é geométrica ótica. Agora, quando a gente analisa todo esse mistério, a gente vê uma linha reta bidimensional. Nós entendemos como um objeto tridimensional. Ângulos agudos bidimensionais podem ser interpretados como ângulos retos no objeto tridimensional. E lembre-se da construção. Então, por exemplo, a linha reta, um cubo 3D, onde ele tem 30 graus até a linha reta e dentro dele tem 60 graus. E aí começa a nossa ilusão, onde a gente começa a entender a face mais próxima aos olhos oculto que está atrás do objeto tridimensional. E são esses pequenos detalhes que conseguem mudar, que conseguem levar nossos olhos, nosso cérebro a ser enganado. Porque a ilusão é basicamente sobre isso, sobre enganar o seu cérebro, porque a gente sempre tenta, o nosso cérebro sempre tenta construir, sempre tenta continuidade. Então, quando vem essa ilusão, que é esses três tipos, que é quando tem isso, nosso cérebro acaba ficando, entre aspas, confuso e começa a criar imagens distorcidas, fazer, por exemplo, ver ponto onde não tem, ficcionar, e começa a fazer essa confusão. Dando uma introdução sobre o Escher. Quem foi Escher? Bom, o Escher, ele foi um artista holandês que ele ficou muito famoso, ele teve sua notabilização porque ele desafiava muito as leis da geometria de um modo assim que ninguém nunca tinha visto. Ele criou muitos mosaicos que utilizaram de figuras simétricas e a transformação do plano. Ele usou translação, rotação
e até reflexão das imagens. Uma pequena mostra da técnica usada é a que a gente pode ver nessas figuras. Essa das aves e dos peixes, que acho que é assim, uma das minhas favoritas, e também tem essa colorida de baixo, ela parece vários triângulos quadrados, e essa das aves também ao lado. Agora, puxando outro aspecto sobre o Escher, ele foi um dos artistas mais importantes porque ele criou várias técnicas e dentre elas tá essa imagem aí que ela é chamada de pavimentação do plano. A gente pode usar ela para preencher o plano de forma que fique discreto ali naquelas áreas livres, onde a gente pode usar vários triângulos equiláteros, por exemplo, quadrados ou até mesmo hexágonos regulares. O Escher também se aprofundou nas figuras tridimensionais, tanto que ele até criou seu próprio sólido impossível, que é esse homenzinho dentro desses vários triângulos, e ele chamou de o sólido de Escher. Falando agora da parte mais prática das nossas páginas, a gente tem o exercício da página 67, onde o livro nos convida a procurar algumas obras para a gente levar para a sala e discutir com os colegas e com os professores. Bom, aqui a gente trouxe algumas referências que a gente achou e foi muito legal. Essas duas em preto e branco, as duas obras são do Escher, que ele usava muito dessa técnica que eram chamadas escadas infinitas, né? Essas escadas super surrealistas. Aqui embaixo a gente tem a foto de um consultório real, onde o médico pediu para que fossem feitas escadas infinitas. Então é muito legal ver isso na arquitetura moderna. E ali em cima, a última referência que a gente trouxe foi do programa dos Simpsons, que é a introdução que eles fizeram, e eu acabei vendo e achei muito legal trazer para mostrar que eles também estão fazendo referência às escadas infinitas. Sobre a criação do nosso projeto físico, ele foi inspirado em uma mesa de vidro que tem lá no museu. Então, só que como o nosso orçamento era mais reduzido, a gente acabou fazendo essa mesa de vidro, só que em uma escala menor. A gente levou o experimento para a sala, como a senhora viu, e a gente também tirou algumas fotos que eu vou deixar aqui no final dos slides para a senhora dar uma olhada de novo. E foi assim, muito, muito legal fazer esse trabalho. Foi assim, algo de verdade muito bom. Então agora chegou ao fim do nosso trabalho sobre geometria das ilusões e chegou a hora da gente se despedir. Em especial, o grupo todo está fazendo agradecimento por ter essa oportunidade de estar fazendo um trabalho mais prático. Foi uma experiência muito legal pra gente. Então, muito obrigado, Pro.